Aí, moçada, sexto ano. A gente vai ver dois temas bem rapidinhos aqui, que é uma revisão. Primeiro é o modo de vida dos primeiros seres humanos. O que é que nosso material fala sobre esse modo de vida? O que a ciência conta sobre os primeiros seres humanos? A primeira coisa é que nossa espécie não nasceu com todas as características que nós temos hoje. Nós passamos por um processo longo de evolução, e esse processo a ciência chama de hominização, o processo de virar Homo sapiens sapiens desde quando éramos primatas das cavernas. Algumas características aí que marcam esse processo, né? Primeiro é o bipedismo, quando o ser humano passou a andar com as costas retas. Então isso liberou as mãos, melhorou o campo de visão. Então esse bipedismo foi um grande passo na evolução. Houve um aumento da caixa craniana por vários motivos. Aumento mesmo, externo, e houve também uma diminuição do maxilar, então essa diminuição dá mais espaço interno dentro da caixa craniana, isso desenvolve o cérebro. Então é o único animal que nesse processo de evolução houve um desenvolvimento do raciocínio. Isso também fez toda a diferença aí no processo. Vale lembrar ainda que o ser humano ele surgiu há 6 milhões de anos, aproximadamente, no continente africano, e a gente faz então parte desse grande grupo de espécies e dos primatas, o mesmo grupo dos macacos, não exatamente descendentes diretos, mas viemos do mesmo grupo. Cada um seguiu uma linha de evolução diferente. Esse processo todo de evolução do ser humano ocorreu no que nós chamamos de pré-história. Antes da história, porque foi antes do aparecimento da escrita. Esse período grande, chamado de pré-história, também tem uma subdivisão. Normalmente, os historiadores dividem em paleolítico, neolítico. Paleolítico, pedra antiga. Neolítico, pedra nova. Então, paleolítico é um período anterior, neolítico, um período posterior. Anterior e posterior a quê? A agricultura. Então, enquanto o homem era nômade, enquanto ele vivia da caça, da pesca, da coleta de alimentos, ele ficava vagando no mundo, procurando como sobreviver, esse período todo, até que ele descubra ou que ele comece a utilizar a atividade agrícola, esse primeiro momento se chama paleolítico. Um segundo momento, parte daí para frente, esse seria o momento em que o homem já começa a se localizar, a se organizar a civilização próximo a rios, grandes civilizações, e esse tipo de organização é a partir da agricultura que é possível acontecer e é chamado então de neolítico, um novo período. É fácil de perceber então que há uma ligação muito direta entre nomadismo, agricultura e sedentarismo. O homem, quando vivia da coleta, ele precisava mesmo ficar se locomovendo, ele precisava mesmo ficar mudando de lugar, até porque acabava a pesca, acabava a caça, os animais, sabendo que o bicho-homem estava próximo, começavam a se afastar, e aí eles tinham que mudar de lugar. Eles não produziam o próprio alimento, então eles dependiam muito mais da natureza e do lugar onde eles estavam. A partir do momento em que eles começam as atividades agrícolas, eles se tornam sedentários, ou seja, eles se tornam fixos em alguns lugares. A mudança de habitat do ser humano, a forma de ele sobreviver e a forma dele morar, muda muita coisa. Na verdade, a agricultura passa a ser um marco muito importante, porque a partir do momento em que o ser humano ele começa a se estabelecer em povoados, às beiras dos rios, nos chamados crescentes férteis, lugares onde tem condições não apenas de dar de beber para os animais, eles próprios tomarem água, mas de desenvolver a agricultura, de fazer canais de irrigação. Então começa uma nova forma. E eles só conseguem isso quando a agricultura começa a ser um pouco mais especializada. Ou seja, quando eles conseguem produzir gêneros agrícolas, não apenas para consumo, mas aparece o excedente agrícola, começa a estocar alimentos.
Se tem estoque, começa a poder organizar um pouco mais o trabalho, as pessoas não precisam acordar todos os dias de manhã e lidar com a agricultura, porque já há um estoque de alimentos, já há uma organização maior, então começa uma especialização em outras áreas. Começam algumas pessoas que podem sim ficar por conta de agricultura, mas outros já são liberados, você começa a utilizar menos mão de obra, então outros já são liberados para fazer trabalhos manuais, os outros já vão começar a cuidar dos animais, outros já vão começar a inventar novas formas de organizar, inclusive de controlar o rio com represas. Nesse período começa a invenção da roda, acontece a invenção da roda, que facilita o transporte dos alimentos, então transporte, armazenamento, novas funções, tudo isso acontece a partir do momento em que o excedente agrícola permite isso, a partir do momento em que não se produz mais apenas para subsistência, apenas para sobreviver aquele dia. E seguido da forma de organização econômica, também começa a haver uma organização política. As pessoas têm que se organizar, têm que ter leis, têm que ter regras. As pessoas precisam controlar o seu tempo, as pessoas precisam de, inclusive, pagar alguns tributos, as pessoas precisam manter o soldado, o governador, as pessoas que vão assumindo postos especializados a partir do momento que estão mais organizados no que os historiadores chamam de, e também hoje nós chamamos de civilização. Essa civilização, então, é que vai diferenciar um povo do outro. Porque nós, seres humanos, nós temos sim as mesmas características, só que em determinado momento, de acordo com a forma que nós estamos vivendo em sociedade, de acordo com a forma que nós organizamos o nosso grupo, nós nos tornamos diferentes. Então cada povo passa a ter o que nós chamamos de cultura. Cultura é exatamente isso. É a forma que cada povo se organiza, é a forma que cada um manifesta as suas artes, é a forma que cada um se organiza em termos sociais, em termos econômicos, em termos políticos. Então, sim, nós somos da mesma espécie, temos características comuns, mas o que nos diferencia muito é justamente a forma que nós nos organizamos. Então, com essa pequena revisão, dá para se ter uma ideia que desde a caverna, desde os primeiros hominídeos, até chegarmos ao Homo sapiens sapiens, passamos por vários momentos, inclusive de milhares de anos de evolução, onde temos atividades diferentes, desde a caça, a pesca, a coleta e o nomadismo, até o sedentarismo a partir da agricultura e a organização das grandes civilizações e formação da cultura de cada povo.